Entidades de Ribeirão Preto voltam a criticar o novo decreto que aumenta o período de quarentena. Especialistas falam em inconstitucionalidade em pontos da nova medida. O Sincovarp faz análise sobre os impactos em pequenos negócios e também o desemprego. Será mais uma semana com portas fechadas. O comércio não voltará a funcionar. O decreto da última sexta-feira amplia o período de quarentena para o dia 27 de abril. Na nova medida, o prefeito Duarte Nogueira acrescentou ainda alterações mais restritivas ao texto, como o uso de máscara sob pena de multa e a suspensão da gratuidade do transporte público para os idosos. Não vai haver mudança alguma, as restrições e as liberações são exatamente da forma como estão. A atitude da prefeitura em prorrogar a quarentena voltou a ser questionada nesta segunda-feira. O diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo diz que o chefe do executivo não cumpriu com o posicionamento de flexibilização da quarentena que havia proposto durante uma videoconferência. O prefeito foi claro que a ideia era de que no novo decreto iria existir uma flexibilização e que ele estava discutindo com a equipe técnica de que forma que essa flexibilização seria. E 3 dias depois simplesmente muda completamente a ideia do decreto, quer dizer, vira 180 graus e sem nenhuma informação para nós, os representantes de entidades, aos quais estavam presentes nessa conferência. O Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto também se manifestou em tom de crítica à nova determinação do Executivo. O presidente do grupo diz que já é preocupante a situação do comércio e que mais uma semana de paralisação poderá agravar o cenário de desemprego que já é crítico na cidade. A gente acompanha os números e vê o comportamento das cidades, algumas ações que algumas cidades estão tomando no sentido de salvaguardar a vida econômica das empresas também. Esse sentimento, então, de aumento de demissões, ele é muito acentuado nesse momento em função dessa decisão de prorrogação com um prazo tão estendido. A Prefeitura divulgou durante o final de semana esse comunicado em um grupo criado para os assuntos sobre a pandemia, dizendo que o município só pode ser mais restritivo que os decretos estaduais e municipais e não afrouxar as medidas. Esse advogado, especialista em direito público, diz que há um equívoco nesse entendimento e que o município constitucionalmente teria total autonomia sobre as decisões. A prefeitura tanto pode afrouxar como restringir ou aumentar, como já estão fazendo as prefeituras de Jundiaí e São José dos Campos, que conseguiram controlar com métodos científicos a pandemia. Logo, a prefeitura erra e mente. Está errado? A prefeitura pode, sim, relativizar aos poucos. Diante desse momento, as entidades começam agora a cobrar mais atuação política na cidade. Se o município tem autonomia para resolver a situação, o papel da Câmara começa a ser questionado. Eu acho que a Câmara está muito quietinha nesse momento. Então, eu acho que nesse momento é importante que todas as forças vivas da cidade, inclusive as forças políticas, tenham uma atuação mais intensa, né? E mostra que veio, né? Eles foram eleitos para isso. Então a gente está sentindo que as entidades estão à disposição como sempre estiveram, nós estivemos desde o início do fechamento e do início depois do pedido de reabertura, mas nós estamos sentindo que a classe política precisa ter uma atuação mais intensa. O advogado, que também diz que não há constitucionalidade na aplicação de multas por falta de máscaras e nem para tirar a gratuidade dos idosos no transporte, ainda diz que é possível a criação de um decreto legislativo. Sendo assim, passariam a valer apenas as medidas da Câmara apreciadas e aprovadas em plenário, e não mais o decreto municipal. Se a Câmara for usada e estiver alinhada aos interesses do povo e for protagonista, ela pode soltar um decreto legislativo sustando os efeitos desse decreto, o 091 de 2020, porque está exorbitando os termos da lei federal. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.